Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para o resumo de hoje, dando prosseguimento nessa série de vídeos, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão da formação social do povo brasileiro. É uma questão de extrema importância para o Enem, a prova sempre entende, né, que esse assunto é bastante pertinente, então cabe a nós estudá-lo de maneira adequada para que assim o aluno consiga desenvolver a compreensão acerca do tema e transformar essa compreensão em acerto de itens para a sua aprovação no curso de seu interesse, certo? Então vamos lá. Aqui no Brasil, nós temos a existência de três matrizes de formação: a matriz europeia, a matriz indígena e a matriz africana. É importante notar que aqui o que está em jogo não é uma questão hierárquica, se uma matriz é melhor que a outra ou pior que a outra, mas sim o entendimento que essa conjunção de saberes, de culturas, de características específicas, de modos de vida, modos de trabalho, modos de viver o seu cotidiano, modo de enxergar o papel do Estado e o modo como o conceito de poder é exercido por essas diferentes culturas é um dos pontos cruciais para que haja essa compreensão acerca de como elas contribuíram de maneira efetiva para a formação do nosso povo, certo? Então, a partir desta base, é possível ter esse amplo entendimento sobre o assunto. Aqui no Brasil, né, por muito tempo, a questão do eurocentrismo acabou sendo algo negativo em relação à matriz europeia, certo? Porque a questão é, eu vou ter uma matriz ou eu vou ter a hegemonia dela perante as outras? É óbvio que é preciso ter esse ambiente tranquilo para cada matriz agir de acordo com as suas características positivas, ao invés de querer controlar as outras. E foi justamente isso que essa questão eurocêntrica propiciou para o Brasil, né? Essa questão de que o europeu é melhor, que o europeu é civilizado, que só o europeu é o cara bacana da história. Não, a gente sabe que não é bem assim. Isso aí está muito longe da realidade. A história mostra, e a história é muito mais complexa do que isso. E o aluno deve ter um entendimento de que essas três matrizes, elas se conversam, elas se dialogam, elas se complementam em termos de Brasil. Mesmo com conflitos, com questões bélicas, questões divergentes, mas ainda assim essa foi a base da formação do nosso povo, certo? Então é a partir disso que o nosso resumo será construído. Então, muitos intelectuais, por exemplo, o José de Alencar, ele sempre foi um grande crítico dessa mera cópia, essa mera xerox da cultura europeia para o Brasil. Esses homens entendiam que era preciso criar um ambiente cultural próprio do Brasil, ao invés de ser uma mera cópia.
Então, a partir deste pressuposto, é possível ter essa compreensão acerca do conceito de eurocentrismo e como ele foi um conceito prejudicial para todos os lugares onde ele esteve inserido. A segunda matriz é a matriz indígena, a matriz dos povos originários do Brasil, certo? Então, muito antes da chegada dos portugueses, esses grupos, essas etnias, esses povos já habitavam a região, já habitavam o que viria a ser conhecido como território brasileiro. Por isso recebem o nome de povos originários. Legal? Então, a partir disso, nós podemos constatar que eles contribuíram de maneira bastante efetiva para o nosso país. E logo nesse começo, né, de Brasil, nós temos uma questão crucial, uma questão muito importante. Qual seria o papel desses povos frente ao processo de colonização? Então, os portugueses entendiam que era preciso, que era necessário que esses indígenas fossem explorados, que eles fossem conduzidos para o trabalho na agricultura, enfim, o trabalho para desenvolvimento da colônia e envio de recursos para a metrópole, né, o famoso pacto colonial. Só que o indígena possui a sua cultura muito própria, ele possui o seu modo de vida, a sua relação de trabalho extremamente própria. Então, essa especificidade é muito diferente do que o europeu estava acostumado. E além disso, nós temos um forte agente histórico nesse meio, né, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica entendia que esses povos precisavam de civilização, precisavam de educação, seguindo os moldes europeus. E para isso, eles solicitaram a ajuda da ordem jesuítica, né, que através do processo de catequização iria, entre aspas, trazer os indígenas para a civilização, fecha aspas, de acordo com o pensamento da época. Só que houve uma forte divergência entre a igreja e os colonos, certo? Então, a partir desse momento, o colono só poderia agir contra o índio, só poderia forçá-lo ao trabalho se houvesse o que ficou conhecido como o conceito de guerra justa, ou seja, o indígena precisava atacar o colono primeiro, para que assim o colono pudesse exercer a sua legítima defesa. E assim foi. Mas depois de conflitos, de desentendimentos, chegou-se à conclusão que não era possível, né, não era viável essa questão escrava em relação aos índios, e ali por 1550 os primeiros navios africanos chegaram aqui no Brasil e teve fim a escravidão indígena, certo? Mas os indígenas foram fundamentais para o nosso país, certo? Contribuíram com aspectos culturais, com aspectos comportamentais, enfim, uma série de elementos que foram propositivos para a formação do povo brasileiro. Além de europeus, indígenas, nós temos a matriz africana. É interessante perceber que essa matriz ela é muito vasta, muito complexa
e extremamente importante para o nosso país, certo? Então, em um primeiro momento, na África, nós temos aquela questão da escravidão doméstica, que era a noção de que diferentes etnias entravam em conflito e os seus prisioneiros de guerra eram escravizados. Após o contato com os portugueses, isso mudou, porque a partir de agora a escravidão assumiria um caráter comercial, um caráter de exploração de mão de obra para obtenção de lucro, certo? Totalmente diferente do conceito doméstico. Então, para ficar em apenas duas etnias, nós temos os bantus e os sudaneses, que vieram de modo forçado para o Brasil. A África também contribuiu com questões que envolvem vocabulário, questões culturais como dança, como lutas, a capoeira, né? O Lundum contribuiu com questões religiosas, certo? Enfim, foram uma série de contribuições para que o Brasil pudesse se desenvolver de maneira plena. Outra questão que também envolve essa temática é a questão da democracia racial, certo? Um importante tema para que o aluno Enem compreenda e entenda que a prova busca testar os seus conhecimentos. Então, dessa maneira, o conceito de democracia racial alega que existe uma suposta harmonia entre as diferentes etnias que coexistem no Brasil, o que a gente sabe que é algo totalmente incoerente com a realidade, certo? E, além disso, cabe notar que os problemas raciais que existem no Brasil são próprios do Brasil, certo? Cada país enfrenta essas questões de maneira única. Então, o que é uma realidade social aqui no Brasil não é a mesma realidade social dos Estados Unidos ou da África do Sul, correto? Então, a partir desse entendimento, o aluno Enem tem a total capacidade para resolver itens dessa natureza. Para fechar, o aluno deve compreender, ele deve entender a importância e a contribuição de cada matriz de formação. Além disso, deve entender que não existe uma matriz maior ou menor, uma matriz melhor ou pior, mas sim matrizes que se complementam e trazem, ou melhor dizendo, trouxeram inúmeros benefícios para a formação do nosso povo, correto? Então, o aluno deve compreender esse conceito de formação pluriétnica do Brasil, para que consiga, de maneira efetiva, resolver os itens da prova. Certo, pessoal? Esse foi o resumo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Valeu!